e vamos falar sobre a abertura aí da safra 2020-2021, que acontece hoje aqui em Teresina, com a presença de gestores nacionais da Companhia Nacional de Abastecimento. E tem uma novidade, gente: as regiões norte e nordeste do país serão responsáveis por 34 milhões de toneladas de grãos da safra desse ano. É o levantamento aí inicial da Conab, e esse é o assunto agora do quadro Prosa Agro. Vou com o Sérgio Desen, né, que é uma personalidade aí do agronegócio, né, um grande conhecedor do mundo do agro, pesquisador, professor, e ele agora ocupa o cargo de diretor de políticas agrícolas e informações. Se não estiver em Teresina, já está chegando em Teresina, porque participa hoje desse evento que acontece no auditório da Conab. Ele já está em Teresina, o Vitor está me informando. Acontece hoje no auditório da Conab aqui em Teresina o lançamento aí, né, da safra, da abertura da safra 2020-2021. Bom dia, doutor Sérgio Desen. Eu falo doutor porque o senhor é realmente um doutor na área, né? E aí eu queria que o senhor falasse da expectativa da safra nesse ano no Brasil, quando a gente teve um ano recorde, né, de produção de grãos, de venda também de grãos, e qual é a expectativa aí, a estimativa, na verdade, da Conab para a próxima safra? Acima de 8% no Brasil. Esses números que você falou há pouco, a respeito de preços, a respeito da demanda pressionada, isso mostra que o nosso produto tem uma aceitação não só nacional, mas internacional. Lembrando que soja, por exemplo, nós devemos esmagar em torno de 45 milhões de toneladas e exportar um pouco mais de 83 milhões de toneladas na safra que termina agora. Para a próxima safra, a expectativa é de que tenhamos novos crescimentos, dado que boa parte da soja que está sendo plantada agora, ela já foi comercializada, ou seja, o produtor já vendeu antes mesmo do plantio. Isso é fantástico. E eu quero ressaltar que participar desse lançamento aqui em Teresina é para mim um grande prazer. O nosso desafio, quando eu falo nosso, é principalmente o pessoal que está na ponta, no campo, conversando com aqueles que produzem. É um trabalho realmente difícil, realmente desafiador, mas é aquele que é a base que sustenta todo o sistema de informação da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. Doutor Sérgio, em relação ao Piauí, a gente aí tem uma estimativa de 4,7 milhões, né, de toneladas de produção de grãos, né? É uma estimativa ainda um pouco abaixo em relação à safra passada, quando a gente fechou com mais de 5 milhões, mas esse número é uma estimativa, ele pode aumentar. Mas eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa questão do Piauí, porque a gente já tem, né, esse nome aí a região Mato Piba em relação à soja, mas estamos crescendo também no milho, né? Há já uma expectativa de crescimento. Eu queria uma avaliação sua sobre essa questão do milho no Piauí. Realmente, toda a região, toda a área de soja, ela tem toda a área vai ter, que a gente está falando, tipo de soja, ela vai ter o primeiro plantio, que é a soja, e logo em seguida temos a segunda safra, que é a safra de milho. Isso tem crescido no Brasil todo, aqui não será diferente. É uma safra que tem um certo risco, dado que ela é plantada mais tarde. Ontem mesmo, estava olhando os relatórios, o Piauí não está no estado de risco, na região que apresenta risco por conta do Laninha para a segunda safra. Então, é esperado que a produção de milho no Piauí cresça substancialmente em cima da área que for colhida a soja. Então, é uma prática bastante usual em outras regiões, que normalmente não cobre 100% da área, mas tem crescido ano após ano, e este ano, devido às condições de mercado, espera-se que ela cresça substancialmente. Eu acredito que deve compensar um pouco
a, a, essa, eu diria que não é uma redução, mas é uma diferença estatística, porque a estimativa geralmente ela tende a aumentar ou diminuir um pouco. Acredito que aqui nós não estamos, se estamos errando, entre aspas, ou estimando um pouco menor, aqui é um dos estados que eu acredito que teremos uma grata surpresa no final da safra, como foi o ano passado. Doutor Sérgio, a gente já sabe que o Sul, o Sudeste, né, eles têm aí a questão já da produção de grãos, mas a gente sabe que há esse crescimento no Norte e Nordeste, como a gente disse, essas duas regiões que investem cada vez mais, né, que atraem cada vez mais investimentos na produção de grãos aí na agricultura brasileira, essas duas regiões elas vão concentrar aí a produção de 34 milhões de toneladas, né? E eu queria que o senhor falasse agora desses estados, Norte e Nordeste, né? Fazer uma avaliação do crescimento deles na área aí do agronegócio. A região que a gente chama de Mapitobá, que é uma região que engloba parte do estado do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, é considerada uma das mais promissoras e mais ativas frentes de crescimento da agricultura brasileira. Hoje, essas regiões, elas recebem investimentos, os produtores, as empresas, empresários, vêm com uma região extremamente profícua e muito bem, muito acelerado nesse processo de desenvolvimento. Todos esperam que essa região tenha um crescimento nos próximos anos substancial. Hoje, essa região, ela se caracteriza basicamente pela produção de grãos. O que é interessante? Nos próximos anos, essa região seguramente irão atrair a indústria da proteína animal, ou seja, avicultura, suinocultura, ou mesmo confinamento, que deve agregar valor, gerando mais emprego, mais investimento nessa região. E a consolidação dos grãos é o primeiro passo nesse sentido. E isso a gente tem visto, que já é uma região em processo acelerado de consolidação e crescimento. Lembrando que a característica básica é que é uma região excelente em termos de previsibilidade climática, muito mais seguro que muitas áreas do sul do país. Agora eu queria que o senhor falasse um pouco dessa novidade que a Conab está aprimorando aí a metodologia para divulgar aí estimativas, números referentes à pecuária, não é isso? Sim, no médio prazo, temos que ter uma estatística de dados da pecuária, porque como nós temos uma estatística de grãos, e a estatística de grãos demanda uma estatística pecuária para que ela fique completa, ou seja, uma completa a outra, então nós estamos trabalhando, primeiramente, estamos trabalhando com os dados que temos dentro do Ministério, que são dados extremamente ricos e que nós estamos organizando, preparando para divulgação. E num segundo momento, queremos estimar a área de pastagem, por exemplo, não só a área, no primeiro momento será a área, mas na sequência também a capacidade dessas pastagens de alimentar o rebanho. Então, paralelo a isso, estamos olhando número de matrizes alojadas, tanto na avicultura como na suinocultura, na caprinocultura e ovinocultura. Estamos mapeando as várias cadeias e criando metodologia para fazer o levantamento. Provavelmente, no próximo ano, vamos ter boas e saudáveis novidades nesse sentido. Para finalizar, eu gostaria de uma avaliação sua, não só como diretor de políticas agrícolas da Conab, mas como um especialista no agronegócio. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse ano que a gente viveu no país, né, um ano de pandemia onde o Brasil ajudou a alimentar o mundo, e as políticas públicas do governo federal que estão sendo adotadas agora, priorizando o agronegócio. Como é que o senhor vê, né, essas políticas, por exemplo, agora para contornar a questão aí dos preços da soja e do milho, o governo resolveu zerar a tarifação para a importação desses produtos. E há outras políticas também, como ofertas de créditos maiores para o pequeno, médio e grande produtor. Eu queria que isso uma avaliação sua, de que forma o senhor acha que essas políticas vão impactar no crescimento do agro no próximo ano?
primeiro lugar, é importante destacar que a gente viveu uma situação esse ano que nem nossos pais, nossos avós tinham como contar ou nos orientar como atravessar esse momento. Então, a dificuldade foi manter as cadeias produtivas em atividade. Nisso fomos vitoriosos. Fomos, quando eu digo fomos, não é eu, não é o Estado, mas todo o Estado brasileiro, todos os brasileiros foram responsáveis, o agricultor foi responsável por isso. Então, com essa produção que não parou, o agro não para, a gente conseguiu dar conta de atender o mercado interno e atender o mercado externo. No entanto, é importante a gente saber que o agro não é imune àquilo que está acontecendo ao mundo. E o que aconteceu no mundo? Essa situação totalmente nova faz com que alguns fluxos mudem, especialmente os fluxos de capital. Ao contrário de que muita gente diz que é problema de governo, problema disso, problema daquilo, na realidade, o Brasil recebe ao longo dos anos muito investimento de poupadores dos países do hemisfério norte, os países ricos, Europa, Estados Unidos, Japão, que é um capital muito bem-vindo que vem para investir no nosso país. Só que esse capital, quando as pessoas que pouparam, que são as pessoas que fizeram as poupanças lá na Alemanha, na França, na Itália, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, em determinado momento, com a crise, essas economias tiveram sérios problemas, até mais sérios que os nossos. Então, essa poupança retorna aos países de origem. Quando elas retornam, porque elas vendem ações, títulos que eles investiram no Brasil, elas geram uma oferta maior de real e, com isso, uma depreciação do real acima do que seriam padrões normais da economia. Com isso, os produtos brasileiros se tornam muito atrativos ao comércio internacional. E como nós temos os alimentos como carro-chefe, e em muitos países tivemos problemas de produção, esse fluxo acelera e com isso causa desequilíbrios momentâneos. É importante dizer que como o Brasil é um grande exportador, exporta mais no momento de safra, ele pode fazer uso de importação para cobrir o final da entre-safra, porque é o momento de safra em outros países, nos Estados Unidos e outros países do hemisfério norte. Com isso, o que acontece? O governo criou um mecanismo que é zerar as tarifas de importação e, dessa forma, não só os produtos chegam mais barato ao consumidor, mas cria uma competição mais equitativa entre a produção de proteína no Brasil e no resto do mundo. Então, isso é uma medida que foi feita. Também é importante dizer que o governo tem ficado de olho no suporte àqueles que mais precisam, em termos de essa ajuda que o governo tem dado é principalmente para manter o consumo, dado que as famílias precisam desse recurso para consumir principalmente alimentos. E a gente nota que isso foi um sucesso. Por isso que muitos produtos nós tivemos que reequilibrar. E, por exemplo, arroz, nós crescemos a produção em praticamente 10%, só que o consumo cresceu mais de 17%. Então, por isso que ocorre desequilíbrios. Se esse consumo cresceu 17%, é porque os programas lançados pelo governo para manter o consumo, manter a segurança alimentar dos brasileiros, foi exitoso, foi um sucesso. Então, é esse o mecanismo que a gente tem. Então, a gente tem que analisar que o agro vive um momento virtuoso, pautado em produtividade e que, cada vez mais, tem o suporte do Estado brasileiro, do governo brasileiro, dando a ele números, dando a ele condições de produzir bem e cada vez melhor. Isso mesmo, doutor Sérgio. Olha, eu fico muito feliz com a sua participação. Não é a primeira vez que o senhor nos atende. Não sei se o senhor lembra que recentemente o senhor nos concedeu uma entrevista no nosso programa semanal. Aliás, a gente tem um programa diário e semanal aqui para falar de agronegócio. Eu agradeço, tá bom, a sua participação aqui no nosso programa Painel Agro, na TV Jornal, que é afiliada da Rede Cultura, e na Rádio Jornal Meio Norte. Muito obrigada. Agradeço, estou disponível. Sempre que precisar, conte conosco. Esse foi o assunto do quadro Prosa Agro de hoje.